Olá, tudo bem? Bem-vindo ao módulo 1 do curso Manejo Ambiental na Atividade Leiteira. Nesse primeiro módulo, nós vamos definir o que é manejo ambiental, quais são as suas vantagens e desafios e também quais são os benefícios econômicos em se fazer o manejo ambiental. Então vamos lá. A primeira questão, então, o que é manejo ambiental? Apesar de ser um termo muito comum, falado por muitos, poucos conhecem essa definição e o que compõe de fato esse manejo ambiental. Então, nós vamos aqui, ao longo do curso, trabalhar com a seguinte definição: que manejo ambiental é o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que sustentem o eficiente uso de nutrientes e insumos, conservem os organismos e os recursos naturais e propiciem a adequação legal. E o manejo ambiental, ele deve estar baseado em 4 outros manejos, que são o manejo de resíduos, que seria o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que reduzam o impacto ambiental da atividade e melhorem a eficiência de uso de nutrientes. O manejo hídrico, que seria o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que garantam a oferta de água em quantidade e qualidade. O manejo do solo, que seria o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que garantam a produção vegetal, a qualidade do solo e a reduzida emissão de elementos para as águas e para o ar. E por último, o manejo da biodiversidade, que é o uso cotidiano de conhecimentos, práticas e tecnologias que preservem e conservem a diversidade biológica. Então vocês podem ver que praticar o manejo ambiental é manejar os recursos naturais, sejam a água, o solo, o ar, bem como os insumos, e aqui nós podemos falar de fertilizantes, ingredientes de ração e outros insumos, manejar tudo isso de forma completa e cotidianamente. O manejo ambiental não se faz de vez em quando, não se faz somente quando se quer buscar uma licença ambiental. Se nós achamos que manejar ambientalmente é importante, esse manejo deve ser cotidiano. Então, cotidianamente, nós devemos estar olhando para os recursos hídricos, como estamos manejando o solo, se estamos preservando e conservando a biodiversidade e, claro, se estamos manejando os diversos resíduos que são produzidos dentro da atividade leiteira. Importante dizer que o manejo ambiental ele deve estar baseado nas legislações ambientais e também em outras legislações que regulem aspectos zootécnicos, sanitários, econômicos e sociais. Não é possível nós propormos uma prática, uma tecnologia que não esteja adequada ao que determina a legislação ambiental e outras legislações correlacionadas à atividade leiteira. Por isso, a lei é a base de todo o manejo, ou seja, então nós temos leis que se relacionam a recursos hídricos, temos leis que se relacionam ao uso e conservação do solo, temos leis que se relacionam a como deve ser feito o manejo dos resíduos da atividade para causar o mínimo impacto ambiental. Todas essas leis são importantes, são referências para nós praticarmos o manejo ambiental. Quais seriam os objetivos, A partir de internalizado esse manejo ambiental, o que nós almejamos com isso? Conservar e preservar os recursos naturais em quantidade e qualidade. Nós podemos ter recursos em quantidade, mas sem qualidade. Isso vai nos dificultar utilizar esses recursos. E também podemos ter recursos em qualidade, mas sem quantidade, o que também vai dificultar o desenvolvimento da atividade leiteira. Então, sempre precisamos ter os recursos naturais conservados e preservados na sua quantidade e qualidade. Um outro objetivo: potencializar os impactos ambientais positivos e reduzir os impactos ambientais negativos. Sempre existe essa dimensão, tanto impactos positivos como negativos. A gente não fala em
tornar nulo os impactos negativos, porque isso não é possível, sempre vai haver algum impacto negativo. O que cabe a nós, usando a técnica, a ciência, é reduzir ao máximo esses impactos negativos e, claro, potencializar os que trazem algum benefício. Promover o uso racional dos recursos naturais renováveis e não renováveis e dos insumos produtivos. Aqui nada mais é do que promover a eficiência, né? Quanto mais eficientes formos no uso dos recursos naturais, então uma relação de eficiência, por exemplo, litros de água por litro de leite produzido. Quanto mais nós conseguirmos produzir o mesmo litro de leite com menos litros de água, nós estamos ajudando a conservar o recurso natural. Quanto mais nós conseguimos produzir o mesmo litro de leite com menos nutrientes, entendam, nutrientes que entram na boca do animal via alimentação, também estaremos promovendo o uso eficiente desses insumos. Adequar o sistema de produção e a propriedade às normas e padrões da legislação ambiental, então praticando o manejo ambiental e os manejos que o compõem, resíduos, solos, água e biodiversidade, isso vai facilitar não só nós conseguirmos nos adequar às exigências da lei, como mantermos a licença ambiental. Possibilitar o monitoramento de indicadores de desempenho ambiental e, consequentemente, propor ações corretivas. Não tem como a gente propor manejos, práticas e tecnologias sem saber o quanto nós estamos consumindo, como nós estamos manejando, sejam recursos naturais ou os insumos. A partir da implementação do manejo ambiental, nós vamos gerar esses tipos de conhecimento. Por exemplo, quantos hectares nós precisamos para produzir as toneladas de matéria seca, por exemplo, que nós precisamos para alimentar nosso rebanho, quanto das fontes de água nós captamos para manter o sistema de produção, quanto de energia elétrica nós necessitamos, né, para desenvolver todas as ações dentro do sistema de produção. Então, a partir desses conhecimentos, nós vamos poder saber onde estamos sendo mais ou menos eficientes e naqueles pontos onde estamos sendo menos eficientes, propor ações corretivas para tornar esse uso mais eficiente. E, por fim, como objetivo, reduzir a possibilidade de conflitos com a vizinhança e com a sociedade. Hoje, aqueles que estão no entorno da atividade produtiva, sejam nossos vizinhos, ou seja, os consumidores, a sociedade que demandam os produtos, têm valores ambientais, têm coisas que gostariam de ver em termos de manejo ambiental internalizadas nos sistemas de produção. Então, fazer o manejo ambiental também é a possibilidade de mostrar para esse entorno, para os vizinhos, para a sociedade, que estamos fazendo a coisa de forma correta, com conservação e preservação ambiental. Tudo isso vai nos auxiliar a ter boas relações com esse entorno, mostrando que podemos produzir alimentos com qualidade ambiental. Bom, e os desafios desse manejo ambiental, né, para nós internalizarmos ele de fato? Um grande desafio é que ainda há um grande desconhecimento do que é esse manejo ambiental, qual a definição clara desse manejo. Então, isso dificulta muitas vezes. Bom, eu quero fazer um manejo ambiental, mas o que de fato é? O que eu tenho que fazer? Então, propor ações como aqui, uma capacitação, né, em manejo ambiental e outras ações educativas são muito bem-vindas para esclarecer a todos o que é esse manejo ambiental e como implementá-lo. Um outro desafio é o entendimento simplista, que manejo ambiental significa cumprir a legislação ambiental. Manejar o ambiente é muito mais amplo do que cumprir a lei, e esse manejo deve ser uma ação cotidiana. A lei é uma obrigação, todos temos que cumprir a lei. O manejo ambiental, ele ajuda no cumprimento da lei, mas ele vai muito além disso, né? Porque ele enxerga a propriedade de uma forma muito mais sistêmica, muito mais ampla, o que nos permite manejar todos os fluxos ambientais que ocorrem ali na propriedade e particularmente na atividade leiteira. Então, o cumprimento da lei é só um ponto dentro desse manejo ambiental. E dizer que faz manejo ambiental somente porque cumpre a lei
é um erro, porque ele é muito mais amplo do que isso, tá? A grande parte dos atores possui reduzido conhecimento ambiental. Atualmente, essa condição é a maior barreira a um salto de qualidade ambiental das unidades leiteiras. Como eu citei anteriormente, essa falta de conhecimento, seja de técnicas e práticas e tecnologias que nós podemos utilizar para promover o manejo ambiental, ainda é uma grande barreira para internalizarmos este manejo de fato. Possibilitar o monitoramento de indicadores de desempenho ambiental e, consequentemente, propor ações corretivas. Como eu falei, a partir do conhecimento de quanto nós utilizamos, seja de recursos naturais e de insumos, podemos propor ações, boas práticas de produção para corrigir os erros que houverem ou para dar mais eficiência aonde é necessário. E, por fim, manejar o ambiente é entendido como algo de custo elevado, que demanda tempo e mão de obra e não gera recursos financeiros. Isso não é verdade. Muitas vezes, internalizar uma prática de manejo ambiental não custa nada. Só custa a mudança de uma cultura produtiva, né? Então, aquela questão, mas até hoje foi feito assim, por que eu tenho que mudar? Porque o mundo muda, porque as coisas mudam, porque aqueles que consomem os nossos produtos mudam a sua forma de pensar. Então, nós temos que trazer isso para dentro do sistema de produção e também promover essas mudanças. E muitas vezes elas não custam nada. É simplesmente mudar a forma como está sendo feito até hoje. Demanda tempo, sim, né? Alguns manejos ambientais são de implementação rápida, outros são de implementação mais demorada. Certamente, alguns manejos ambientais têm um custo para ser implementado, mas é uma opção do produtor, da produtora, frente às várias possibilidades que existem de manejo ambiental, ele optar por aquele que mais se adequa à sua realidade financeira. Também que mais se adequa à sua realidade de disponibilidade de mão de obra. Não adianta propormos um manejo ambiental que é demandante de mão de obra numa situação que a mão de obra é escassa. Então, nós temos que conciliar essas coisas e isso é possível. E manejar ambientalmente pode gerar recursos financeiros ou ao menos reduzir o custo de produção? Sim, o manejo ambiental pode promover uma redução do custo de produção e nós vamos ver como isso se dá. Bom, os fatores de complexidade. Manejar de forma ambientalmente correta insere uma série de conhecimentos, né? Não é uma questão única, uma questão pontual. Como eu falei já no início, nós temos que entender a propriedade rural e a atividade leiteira de uma forma muito mais ampla, muito mais sistêmica. Então, nós temos que ter o conhecimento da atividade em si, no caso aqui, o nosso tema é atividade leiteira, e claro, esse conhecimento é de domínio de produtores, produtoras, os técnicos que assistem esses produtores têm pleno conhecimento da atividade leiteira, no dia a dia dessa atividade, nas dimensões de nutrição, manejo de pastagem, sanidade, reprodução. Estamos inseridos em toda essa cesta, né, que eu acabei de falar, também a questão ambiental. Porque, como eu defini lá, é o uso cotidiano, né? Então, se fazemos nutrição, sanidade, reprodução, manejo de pastagem cotidianamente, o manejo ambiental também deve ser feito cotidianamente. Então, o conhecimento da atividade é fundamental. O conhecimento do meio ambiente e dos seus recursos, porque não existe atividade leiteira sem o consumo de recursos naturais. Basicamente, água, solo, não consumimos ar, mas podemos impactar o ar a partir de manejos errados, ok? Então, conhecer as questões ambientais, esses fluxos naturais que interferem no sistema de produção, é fundamental para se promover o manejo ambiental. As integrações com outras atividades. Dificilmente uma atividade por si consegue se automanejar ambientalmente. Ou seja, o resíduo que ela gera não pode ser aproveitado por ela mesma, muitas vezes. Um exemplo bem claro, né, muito simples, e que já é praticado por muitas propriedades rurais, é a questão dos dejetos. Então, toda atividade leiteira gera dejetos, né, seja na forma líquida ou na forma sólida,
Esses dejetos, eles podem ser integrados à atividade agrícola, seja numa adubação de pastagem, seja numa produção de uma área de silagem de milho ou qualquer outro tipo de alimento. Esse alimento vai voltar para o sistema de produção leiteiro, através da alimentação dos animais. Então, assim, nós estamos integrando pecuária leiteira com agricultura. E assim é que deve ser feito, porque dessa forma é mais simples, é mais barato de se fazer o manejo ambiental. Então, sempre temos que ter olhos para quais as possibilidades de integração dentro de outras atividades que estão ali junto com a atividade leiteira. Isso vai facilitar e muito o manejo ambiental. Outros fatores de complexidade, as legislações, como eu falei. As legislações, elas não são coisas que não mudam, elas estão sempre mudando conforme a necessidade, conforme o avanço da ciência. Então, nós temos que estar sempre cientes dessas mudanças, atualizados nessas mudanças, para que nós internalizamos essas mudanças no nosso sistema e nas nossas práticas de manejo ambiental. Como eu disse lá no início, a legislação ambiental é um dos referenciais do manejo ambiental. Aspectos econômicos, né? É comum já sabermos custo de produção, quanto custa para se produzir cada litro de leite. Precisamos inserir nesses custos também custos ambientais, qual que é o custo da água, qual que é o custo de conservação do solo, qual que é o custo de outras práticas ambientais. Então, inserir isso, saber exatamente quanto isso custa, porque isso vai te dar maior assertividade na tomada de decisão. Se eu sei quanto custa o manejo, seja desde o investimento necessário até a manutenção dessas práticas e tecnologias de manejo ambiental, isso é fundamental, tá certo? Para a gente conseguir gerenciar nossa planilha de custo e ter a certeza que é viável. Sim, fazer manejo ambiental e termos um custo de produção viável. E por último, como fatores de complexidade, os valores sociais e culturais, que estão mudando, estão em constante mudança. Há 10 anos atrás, o setor de pecuária leiteira não era questionado, por exemplo, quanto ele emite de gases de efeito estufa, quanto ele consome de água, se ele está conservando o solo nas suas características de biodiversidade. E hoje essas são perguntas comuns ao setor. E o setor tem que demonstrar que tem respostas para essas perguntas. Então, esses valores sociais e culturais estão em constante mudança também. É dever nosso acompanhar essas mudanças e irmos nos adequando a estas mudanças. O manejo ambiental deve ser muito bem pensado e realizado. Caso contrário, as ações poderão ter efeitos adversos ao ambiente, aos humanos, animais e à própria atividade leiteira, à sua imagem. Então, não é saber, não é fazer sem saber o que está fazendo. Nós temos que pensar qual que é a nossa realidade, conhecer muito bem a nossa condição produtiva, nos seus aspectos de produção, disponibilidade de mão de obra, viabilidade econômica, questões aí do entorno, e implantar um manejo ambiental que considere esses aspectos para que não nos traga nenhum tipo de desconforto, mas sim só vantagens. Aqui, para vocês terem só uma ideia de quanto esse manejo pode ser benéfico, né? Isso é um estudo americano com produtores de leite que adotaram práticas de conservação ambiental, tiveram benefícios financeiros e o que esses produtores relatam, né? O que esses benefícios são: redução das horas de trabalho, economia no custo de alimentação, redução de gastos com medicamentos. Então, a partir da internalização de práticas, tecnologias de manejo ambiental, esses benefícios foram identificados pelos produtores. Benefícios que certamente todos vendo aqui se identificam como vantajosos, né? Mão de obra cada vez mais escassa, então se temos uma coisa que pode reduzir o tempo de trabalho, isso é muito bem-vindo. A economia, né? Alimentação, sempre o maior custo de produção dentro da pecuária leiteira, então se podemos reduzir o impacto da alimentação no custo de produção, isso é muito bem-vindo. Redução de gastos com medicamentos, que também é um outro gasto importante. Então, vocês veem aqui que a simples internalização do manejo ambiental tem benefícios.
E aqui um relato de um produtor, né? O manejo da água e dos resíduos fez realmente a diferença na nossa fazenda, aumentando a produção e melhorando nossa qualidade sanitária e ambiental. Um outro produtor aqui relata que a implementação de práticas de manejo dos dejetos mudou nossa fazenda para melhor e também impactou enormemente a saúde do rebanho, reduzindo nossos custos. Então vocês veem, né, que fazer o manejo ambiental de forma correta, nós temos aí benefícios sociais, econômicos, em termos de sanidade das pessoas, sanidade dos animais, qualidade de vida da família que vive ali, tudo muito bem-vindo. Por último, né? Então, esse manejo ambiental, o que nós podemos ter como desafios? Ele reduz o custo de produção devido ao menor consumo de água, ração, energia, fertilizantes, combustíveis. Então, se um dos pilares, uma das coisas que o manejo ambiental almeja é tornar o uso mais eficiente, então nós vamos reduzir o uso de água, de ração, de energia, de fertilizante. Tudo isso traz impactos econômicos muito positivos, reduzindo o custo de produção. Ele melhora a eficiência de uso dos insumos, principalmente dos nutrientes da dieta, dos fertilizantes químicos e orgânicos. Então, saber exatamente a necessidade do animal, saber exatamente a recomendação agronômica da cultura para aplicar o correto volume de fertilizante, seja na sua forma química, orgânica, é fundamental e também isso trará benefícios não só ambientais, mas econômicos. Otimização do uso da mão de obra, aumento da vida útil de máquinas e equipamentos, a melhoria do nível de instrução e a capacidade técnica do produtor e de seus colaboradores. Lembra que eu falei que o manejo ambiental demanda educação, demanda capacitação, isso, ao fim, vai melhorar, né, todo o conhecimento dos que trabalham na atividade, isso também é sempre muito bem-vindo, e disponibiliza mais área agricultável para a produção e mais área de preservação para o cumprimento da gestão ambiental. Se formos mais eficientes no uso de insumos, se formos mais eficientes no uso dos recursos naturais, no caso aqui solo, né, com o mesmo hectare de solo, podemos produzir maior quantidade de leite. Então, iremos ter um efeito poupa-terra, deixaremos de demandar tanta área para produzir a mesma quantidade de leite. Isso é benéfico ambientalmente, isso é benéfico socialmente, e isso auxilia muito no cumprimento da legislação ambiental. Aqui eu só deixo algumas bibliografias que foram utilizadas nesse módulo. Terminamos aqui o nosso módulo 1, intitulado Manejo Ambiental, e espero contar com a atenção de vocês no nosso próximo módulo, que vai ser o módulo 2. Até lá!